Em Tristes Trópicos, o antropólogo Claude Lévi-Strauss nos convida para uma viagem, uma jornada pelo subcontinente indiano. Só que o que ele encontra por lá não é bem o que ele estava esperando. Vamos entender juntos como essa viagem acabou sendo menos sobre os lugares e muito mais sobre o olhar que ele levou consigo. E tá tudo aqui, nessa frase. Tudo começa com essa expectativa. Mas para o Levi-Strauss isso não era, sabe, um desejo qualquer de turista. Não, era o objetivo central da missão dele, encontrar um passado autêntico, uma conexão de verdade com as raízes da história. Então essa busca pela história virá o grande motor da viagem. Para ele isso não tinha nada a ver com turismo. Era uma expedição intelectual, quase uma tentativa desesperada de tocar nas camadas do tempo lá no Oriente. Um passado que, na visão dele, o Ocidente já tinha perdido para sempre. A primeira grande esperança dele aparece em Taxila, que hoje fica no Paquistão. E à primeira vista, o lugar parecia perfeito. Sabe, um lendário cruzamento de civilizações, onde as camadas do tempo estariam ali, visíveis a olho nu. A profundidade histórica de Taxila é uma coisa impressionante. Imagina só estar em um lugar e conseguir ver as marcas deixadas por Alexandre o Grande, depois pelo Império Maurya, aí pelos gregos e mais tarde pelos Kushanas. Cada um desses impérios deixou sua assinatura ali, na Terra. A história nesse lugar não está num livro, está debaixo dos pés. Mas é um pequeno achado, um detalhe, que muda tudo para o Lévi-Strauss. No meio daquelas ruínas gigantescas, ele encontra uma única moedinha de prata com o nome de um rei grego, Menandro. E naquele momento, a história deixa de ser uma ideia abstrata e vira algo que se pode segurar na mão. É a conexão real, tangível, que ele tanto procurava. Pois é, mas essa sensação de descoberta não dura muito. A viagem segue para Delhi e é ali que o sonho dele de encontrar a história bate de frente com a realidade. Esse é o ponto de virada, o momento em que as expectativas romantizadas do Lévi-Strauss são confrontadas pela Índia moderna. O que choca ele de verdade é o contraste. Ele imaginava uma cidade onde o passado e o presente estariam ali misturados naturalmente no meio das ruas. Mas, em vez disso, o que ele encontra são monumentos históricos isolados, colocados em gramados perfeitinhos como se fossem peças de museu, sabe? Completamente desconectados da vida vibrante que acontecia ao redor. Essa citação resume perfeitamente a desilusão dele. A história que ele encontrou não estava viva, estava preservada, quase como um museu a céu aberto. Para ele, aquilo parecia um cenário artificial, onde o passado foi limpo e organizado de um jeito que acabou esvaziando a alma do lugar. E essa desilusão só piora quando ele vira a atenção para a aclamada arquitetura mogol da Índia. E aqui, olha, as críticas dele são afiadas e totalmente fora do comum. Pensa só na audácia de uma afirmação dessas. Ele olha para o magnífico Forte Vermelho e não enxerga um palácio. Ele vê uma versão permanente de pedra de um acampamento nômade. Ele argumenta que a estrutura toda imita a forma de tendas, o que revelaria as origens nômades de quem construiu. E nem o Taj Mahal escapa desse olhar crítico. Para o Lévi-Strauss, a beleza do monumento é fácil demais, óbvia demais. Ele chama de cor de cartão postal, sugerindo que falta ali a complexidade, a profundidade que ele buscava na grande arte. É uma crítica devastadora, totalmente iconoclasta. A análise dele não para na arquitetura, não. Ela mergulha na cultura. E ele começa a perceber um contraste fundamental que define a paisagem espiritual da região, uma espécie de tensão entre duas forças opostas. De um lado, ele vê a cultura islâmica. E para ele, ela é definida pela austeridade, pelo puritanismo. É uma estética mais contida, mais clara. E isso, aliás, tem tudo a ver com o pensamento estruturalista dele, essa tendência de enxergar o mundo em opostos, em pares de contrastes que revelam uma ordem por baixo de tudo. E do outro lado, em oposição total, ele mergulha no hinduísmo popular de Calcutá. Ali, ele não encontra ordem nenhuma. O que ele encontra é um caos vibrante. É uma verdadeira explosão para os sentidos, com cores, sons e uma devoção visceral, que não podia ser mais diferente da austeridade que ele tinha visto antes. E assim, ele completa o par de opostos que a mente dele tanto buscava. Então, no final das contas, o que essa jornada toda revela? É aqui que a gente chega no ponto central para Lévi-Strauss. O livro dele, na verdade, não é só um relato de viagem. É uma reflexão profunda sobre o próprio ato de observar. E a grande sacada é essa. Lévi-Strauss percebe que a busca dele por uma Índia autêntica era, na verdade, uma projeção das próprias ideias dele. O que a gente vê em outra cultura é sempre filtrado por quem a gente é, pelas nossas expectativas, pela nossa história, pelo mundo que a gente carrega aqui dentro.
E é essa a grande questão que Tristes Trópicos deixa no ar. Quando se viaja, será que a gente está mesmo descobrindo um mundo novo ou só encontrando um reflexo de nós mesmos?